líderes. Célula não batiza ninguém. Célula não é igreja. Estão transformando o corpo em célula e querem dar autoridade à célula que pertence ao corpo. Está tudo errado. Está tudo errado. Célula não é corpo, já está a própria palavra. Célula não é corpo. Agora, sabe o que estão fazendo? Estão pegando o átomo, e dividindo. Cuidado que isso dá explosão, hein? Cuidado, hein? Cuidado que isso dá explosão, dá bomba atômica. Então, camarada pega a igreja, divide em células, coloca líderes, o líder agora manda e ele vai ficar como panaca na frente da igreja, porque tem um pastor na Colômbia, tem não sei aonde, e que lá deu certo. Meu irmão, Deus não usa o mesmo método. É multiforme graça. 1 Pedro 4,10. Não é uniforme graça. Eu ouvi na época do Paul Yong-Soo um monte de pastor inventando o que o Paul Yong-Soo fez. E foi uma febre no Brasil há 10 anos atrás. Cadê eles? Cadê eles com a igreja de 1 milhão? E sabe o que eu tenho reparado nisso? Me perdoe a minha franqueza, que eu vou direto, eu vou na ferida. Eu acho que muita gente, não são todos, querem ser grandes e poderosos, aí copia um modelo desse, de uma mega igreja, de um mega trabalho, pensando que vai ser igual. Só que Deus não opera da mesma forma, meu irmão. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Sabe o que deu certo no Brasil? É que, na verdade, os gringos sabem fazer um marketing violento. Você vai lá em Pensacola, não tem nada demais. Você vai lá em Toronto, no Cat de Fire, não tem nada demais. Não tem nada demais do que está acontecendo aqui. Você vai na Coreia, na Coreia tem uma igreja, uma mega igreja, mas no Brasil tem milhares e centenas e o movimento aqui é muito maior. Aí o camarada parece que pega um negócio e quer inventar e trazer para cá pensando que vai acontecer da mesma forma e não vai acontecer não, meu filho. Quer ver uma coisa que deu certo no Brasil? Uma coisa que Deus usou aqui? Por exemplo, que são células, não deixam de ser células, as congregações, as pequenas igrejas. Como é que isso deu resultado no Brasil? As Assembleias de Deus do Brasil têm 300 mil templos. 300 mil. Tá? Começa um culto na casa do irmão, depois passa a ser um subponto, depois passa a ser subcongregação, daqui a pouco tem uma congregação. É um pequeno satélite da igreja. Isso deu certo para a Assembleia de Deus. Dá certo para todos? Não. Outros não fazem assim. Outros já vêm e abrem logo uma igreja grande. Vocês estão aí vendo, vocês sabem disso. É só olhar. Porque Deus usa métodos diferentes para que o evangelho seja anunciado. Agora, querer cristalizar o método e querer que o método seja doutrina para a igreja, e teve gente, agora eu estou descobrindo o evangelho. Coitadinho, que mediocridade. Só agora que você está descobrindo o evangelho? Olha, eu fico com vergonha. Gente que tem mega igreja aí no Brasil, agora eu estou descobrindo. Que vergonha, o camarada com 5, 6, 7 mil membros está descobrindo o quê? Vamos deixar de ser trouxa e bobo? Vamos acordar? Vamos deixar de ser menino? Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas quando eu passei a ser homem, deixei coisas de menino. Vamos deixar de ficar igual a macaco de imitação, pra lá e pra cá, inventando novidade a 3x2. Vamos ser mais coerentes, vamos ter mais pé no chão, vamos fazer a coisa com mais estabilidade, seguindo uma direção do Espírito Santo. Um modismo que parece que descobriram a pólvora. O Brasil está aí, o maior avivamento do mundo é o Brasil, o maior movimento pentecostal do mundo está no Brasil. O que querem? Vão ensinar a gente o quê? Vão inventar o quê para nós? Tenha paciência, meu irmão. Eu já estou cheio dessa babuzeira que eu estou ouvindo por aí. Pastor, o senhor sabe agora do G12? Olha, qual o problema? É um método, como tantos outros métodos. E qual é o problema? Descobriram a pólvora. E eu, na minha concepção, o que alguns estão fazendo, e não são todos, repito, há muito trabalho de célula sadio, bem feito, bem estruturado, com a liderança da igreja. A célula juntando para o corpo e não dividindo o corpo para a célula para o corpo, a direção do pastor, a orientação do pastor, para o fortalecimento da igreja. Eu bato palma para esses. Eu bato palma, porque tem gente fazendo trabalho sério. Agora, tem gente que eu já estou ouvindo e já trouxe divisão para a igreja, já trouxe confusão na igreja. O camarada ouviu o galo cantar, não sabe, nem conhece o galo e nem tampouco o lugar que ele está cantando direito. Aí pegou a igreja,
dividiu em grupos de 12, botou líderes, ó, a partir de agora você dá dízimo na célula, você vai ser batizado na célula, ele é o líder, tudo que você quiser fazer se faz com ele. Aí ele perdeu a autoridade com o povo e está chorando. Aí sabe o que aconteceu? O camarada lá na célula, com toda essa autoridade, ele batiza, ele dá ceia, ele recolhe o dízimo. Ele disse, pô, vou fundar minha igreja. E aí é o que está acontecendo aí. Eu só não vou dar nome por uma questão ética, que eu não vou envergonhar ninguém aqui. Tá? Por uma questão... É o que está acontecendo. Cuidado quando você for colocar um método novo na sua igreja. Muito cuidado. Não faça porque o outro está fazendo. Faça aquilo que Deus te revela, pastor, colega. Aquilo que o Espírito Santo dirige. Não fica preocupado que quem está do teu lado está crescendo, não. Não se preocupa com isso, não. No tempo de Deus, no kairós de Deus, tá? Na plenitude do tempo, porque Deus não trabalha com cronos, ele trabalha com kairós. No tempo de Deus, ele vai fazer aquilo que ele quer no teu ministério, na sua vida e na sua igreja. Portanto, vamos deixar de besteira e vamos deixar de pensar que agora que o evangelho foi descoberto no Brasil, vamos pegar leve nesse negócio, porque o evangelho não foi descoberto no Brasil agora. O Brasil, claro que tem defeitos, tem. Claro que precisamos fazer mais, é verdade, eu sou um crítico, porque eu nunca estou satisfeito. Eu acho que enquanto Jesus não voltar, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar alma, tem que investir. Agora, meu irmão, eu tenho viajado por esse mundo. Não existe um trabalho, um movimento de avivamento como no Brasil. Nenhum. Nem Pensacola, nem Toronto no Canadá, nem Coreia, nem lugar nenhum. Aqui, nem Colômbia. Aqui está o maior avivamento do mundo. Está aqui. Está aqui. Se Deus te deu uma direção para um método que você vai usar na sua igreja, eu respeito. Agora, não pensa que você descobriu o Brasil, não. Não pensa que você descobriu a roda, não, meu irmão. É um método, é uma maneira. Método não é doutrina, método não é a regra, método é usual, é momentâneo, é uma revelação de Deus para um lugar, que Deus não usa igual, é multiforme graça, não é uniforme graça. Então, meu irmão, fica calmo aí. Ah, vai ter um encontro, olha, ninguém pode saber onde você vai, viu? É um encontro, olha, e ninguém pode saber, e é uma coisa diferente. Vamos deixar de pataquada. Paulo, o texto que eu citei de 2 Coríntios 11:3, eu temo que se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. O evangelho, meu irmão, é isso, é o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Você prega o evangelho, é uma semente que você planta e daqui a pouco ela vai dar fruto e daqui a pouco aquela vida é salva. Prega o evangelho. Eu já ouvi de pastores abalizados que, quando eu estava começando a pregar, disse assim, meu filho, se você não tiver nada que falar, prega a Bíblia. Prega a Bíblia. Prega a palavra de Deus. Não fica preocupado, agoniado, nervoso, porque as coisas ainda não aconteceram. Prega a palavra. Deixa o Espírito Santo dirigir. Prega a palavra. Obedeça o método da Bíblia. Pregar a palavra. O método da Bíblia é a igreja. É a única organização neotestamentária. É a igreja, não é célula não. A única organização neotestamentária reconhecida é a igreja. Célula, ela trabalha para a igreja. E qualquer outro trabalho para-eclesiástico, ele tem que colaborar para o corpo. Eu não aceito nenhum movimento para-eclesiástico que queira dividir a igreja, perturbar a igreja, tirar a autoridade do pastor. Eu estou fora disso. Qualquer movimento para-eclesiástico e qualquer método de evangelização, ele tem que trazer para o corpo. Ele tem que trazer para uma liderança que é reconhecida na Bíblia. O pastor, como diz, obedecer a vossos pastores, não é o líder de célula que vai mandar na tua vida coisa nenhuma, não. É o pastor que é a autoridade máxima na igreja, que é a única organização neotestamentária reconhecida. Portanto, eu quero deixar essa palavra com vocês como alerta. Repetindo, existem bons trabalhos de células que estão trabalhando em favor do corpo, para crescimento da igreja. Existe uma imitação boba, existe uma imitação falsificada do que está acontecendo na Colômbia, gente misturando e fazendo um monte de besteira e de palhaçada que não tem nem a ver com o método da Colômbia e nem tampouco com a palavra de Deus, invencionice, axologia pura. Existe aqueles que adoram novidade. Cair pelo poder de Deus, é a moda, vamos embora. Dente de ouro, é a moda, tá. Agora é o quê? Vamos crescer, gente, vamos amadurecer.
Não vamos fazer do momento a regra. Se alguém cai pelo poder de Deus, ou se alguém recebeu dentro de ouro, Deus faz o que Ele quer, Deus é soberano, não deve satisfação a pastor, não deve satisfação a dogmas denominacionais, Deus não deve. Agora, não cristalize o movimento do Espírito, não cristalize as coisas que Deus faz naquele momento, naquela hora, naquele lugar e que Ele não repete. O meu Deus é um Deus de coisas novas, o meu Deus tem revelações tremendas. Agora, olha, põe isso no teu coração. Qualquer coisa que venha espalhar a igreja, que não venha trazer unidade para a igreja, qualquer coisa que venha tirar a autoridade da igreja e a comunhão da igreja como corpo, não como célula. Igreja é corpo, é muito mais do que célula. É a célula que ajunta para o membro e que vai ajuntar para o corpo. O corpo é maior do que a célula. Não podemos desprezar o corpo nunca. A célula tem que trabalhar para o corpo. E se célula está recebendo a autoridade do corpo, está errado. O método está errado, porque não é o método bíblico. Eu não quero nem saber se o pastor João Manuel está dando certo. O método da Bíblia não é esse. E com certeza, todas as vezes que eu e você quebrarmos a palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vamos ter problema. No início pode parecer glória, pode parecer sucesso, mas daqui a pouco tem problema. Todas as vezes que você quer ultrapassar os limites que a palavra do Senhor colocou, você se quebra. O que a Bíblia reconhece é a igreja, que é um conjunto de membros interdependentes. 1 Coríntios 12, até o capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Agora, métodos. Alguém foi para Jesus, João, tem um aí pregando diferente. Pode deixar ele pregar. Quem não é contra nós é por nós. Métodos são diversos. Vamos parar com esse negócio de que descobrimos a pólvora com a célula. Por favor, vamos pegar devagar nesse negócio aí. Deus abençoe você. Não fica aborrecido comigo não, mas se Deus me abriu essa porta aqui para falar, meu irmão, eu não posso ficar quieto, porque a gente fica ouvindo tanta coisa e tanta pantomima e tanta besteira, e tanta coisa que não tem na Bíblia que querem inventar. A Bíblia por si só é suficiente. Deus não precisa de ajuda, não. Os fariseus inventaram quase 600 regras para ajudar Deus. A Bíblia é suficiente. Ninguém precisa ajudar Deus na santificação de ninguém. A Bíblia é suficiente.